Quando eu olho para o Brasil, em meio às belezas naturais e ao povo festejador e alegre, uma coisa me chama muito mais atenção: as favelas. Exatamente. Essa composição de moradia, nos morros, nas encostas, de maneira totalmente lotada de pessoas entre becos e vielas, e esgoto a céu aberto, sempre me chamou muita atenção. E toda vez que eu paro para pensar nisso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é como isso começou e qual foi a primeira favela. Eu tenho aqui um vídeo que eu já gravei falando sobre o início das favelas no Brasil. Porém, existem dois tipos de favela, ou dois tipos de moradia irregular. Eu não sabia disso. Pesquisando mais a fundo sobre esse assunto, eu descobri que existe uma diferença, e é por isso que é chamado de comunidade. Hoje eu vou falar melhor para você sobre a primeira favela do Brasil, a primeira comunidade, a favela que se instituiu no Morro da Providência. Eu sou o Lucas Azevedo, você está no meu canal, e aqui eu faço conteúdos para vocês de diversos assuntos, sempre dando uma pitadinha sobre mundo imobiliário, que é o assunto que eu venho sempre estudando, e nada melhor do que falar sobre a favela, a comunidade, que tanto dita esse mercado imobiliário, né? Dita aí o valor do lote, dita o valor do metro quadrado, se o seu imóvel vai valorizar ou desvalorizar. Então eu tô sempre trazendo para vocês assuntos curiosos dentro dessa temática. Eu peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda o meu vídeo a engajar e alcançar mais pessoas. Também peço que você se inscreva aqui no canal para não perder cada conteúdo que eu for postando, porque tem vídeo toda semana. Mas e aí? Como é que aconteceu essa primeira favela do Brasil? Vamos ver? Bom, é importante a gente saber que ali por volta dos anos 1880 a 1900, o Rio de Janeiro principalmente estava passando por uma mudança gigantesca. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e se espelhava muito em Paris. Tudo que acontecia lá tinha que acontecer aqui. Havia um projeto de engenharia novo ali na cidade, de engenharia urbana, onde Paris estava se tornando uma cidade mais ampla, com ruas mais largas, avenidas grandes, construções modernas e majestosas. O Rio de Janeiro não quis ficar para trás e logo começou a operar essas construções aqui também no Brasil. Para fazer isso, o Rio de Janeiro acabou desalojando muita gente que moravam nos cortiços. Esses cortiços nada mais eram do que casarões abandonados pela Corte Real Portuguesa. A Corte Real Portuguesa veio para o Brasil na guerra contra Napoleão, quando ele começou a invadir ali a Europa, e eles fugiram para cá. Ficaram por aqui por um bom tempo e, em um determinado momento, acabaram indo embora. E esses casarões ficaram abandonados, formando os cortiços. As famílias moravam nesses cortiços e viviam ali tranquilamente, mas durante esse projeto, esse período de obras, essas famílias acabaram sendo desalojadas, porque esses cortiços precisavam ser destruídos para que o novo formato de construção acontecesse. Logo, já haviam várias moradias irregulares ali na região que vinham de muito tempo, inclusive do tempo da escravidão, que está dentro desse período aí que a gente está falando. Essa galera que estava ali nesse período construindo irregularmente não tinha um senso de comunidade ainda. Eles se conheciam, mas a intenção era muito mais resolver a própria necessidade pessoal de moradia. Mas algo aconteceu que revolucionou isso, que foi a Guerra de Canudos. Um grupo de militares foi convocado pelo Ministério das Forças Armadas para combater na Guerra de Canudos contra Antônio Conselheiro. Esse grupo teve como promessa que, se eles ganhassem, eles voltariam e teriam trabalho e terras, moradia. Então, esse grupo, muito interessado, resolveu ir para essa batalha, se alistou, se preparou e foi. Chegando lá, eles começaram o combate contra o exército de Antônio Conselheiro. Uma coisa interessante da gente pontuar aqui é que lá no Nordeste, onde isso aconteceu, havia uma necessidade de se estruturar bem para ganhar a guerra. Logo, quem está nas posições mais altas acaba se dando melhor. O grupo de militares viu um morro onde eles poderiam colocar o que eles chamavam de a matadeira, um canhão poderosíssimo que foi responsável pela vitória dessa guerra. Subindo esse morro, eles viram uma vegetação que tinha ali no lugar com predominância de uma planta. E o nome dessa planta era favela.
Exatamente. Eles então lutaram essa guerra, venceram essa guerra e voltaram para o Rio de Janeiro. Voltando para o Rio de Janeiro, o problema começou, porque o Ministério das Forças Armadas resolveu não cumprir a promessa que eles tinham feito para eles. Em forma de manifestação, resolveram ficar acampados nos entornos ali daquele prédio do Exército para tentar forçar os militares a cumprirem a promessa. Uma vez que eles não tiveram resposta, foram passando dias e dias ali. Algo interessante é que essa região, no entorno desse prédio do Exército, era o Morro da Providência. Morro esse que já tinha algumas famílias morando, mas com a chegada desses militares, eles começaram a constituir um senso de comunidade. Começaram então ali como um acampamento, construindo alguns barracos, mas logo começaram a ficar ali por mais tempo, e mais tempo, e mais tempo, e se fixaram na região. Começaram então a estruturar as construções, subir cada vez o morro e construir cada vez mais. Ninguém fez nada, ninguém deu as terras para eles e também ninguém questionou as construções, porque o Rio de Janeiro estava muito mais preocupado na construção da área nobre, na construção da área mais rica. Então essa galera foi se alojando ali naquela região e foi ficando cada vez mais. E quanto aos trabalhos, vocês se lembram que o Rio de Janeiro estava a todo vapor com a construção civil, e foi nisso que essa galera conseguiu emprego. Logo, para o estado do Rio de Janeiro, não era muito bom que essa galera fosse embora ou que tivesse as casas desapropriadas. Era interessante que essa galera continuasse lá, pois era uma mão de obra barata e necessária para esse processo do renovo do Rio de Janeiro. Também com isso, outras pessoas começaram a vir para o Rio de Janeiro, principalmente o pessoal da região Nordeste, pois era uma região sem nenhuma infraestrutura. Região Nordeste, cheia de seca, com pouca vegetação, terras inférteis. Esse pessoal não tinha muito o que fazer e nem muito para onde ir. Então, começaram a vir para o Rio de Janeiro quando começaram a entender que ali havia oportunidade de trabalho. A galera então veio para cá e não tinha moradia também, não tinham terras também. E essa galera começou a se alojar nas favelas, nos morros. Essas favelas então começaram a crescer sem parar e se tornar cada vez maiores até o limite, o espaço do lote acabar. E aí começaram a construir para cima, porque esse período do Rio de Janeiro de construção durou muitos anos, ou seja, tiveram mais de uma geração trabalhando nisso. Só que um problema aconteceu. Uma hora essa construção acabou e as novas gerações, os filhos, os netos, eles já não tinham mais trabalho, o que deixava eles cada vez mais pobres e cada vez mais fadados a estarem dentro da favela e morarem dentro dessas comunidades, já que ali não tinha lei, não tinha regra, era apenas subir uma casa. E eles começaram então a subir uma casa em cima da outra, pois já não tinha mais nenhum lote de terra ali para você construir, então a única saída era construir para cima, o que aumentou ainda mais o tamanho das favelas. Isso foi se desenvolvendo, a gente ainda nem chegou no ponto da hora que o crime organizado se forma e começa a dominar esses lugares. Mas isso é tema para um outro vídeo particular só para ele. Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários para mim que eu faço um vídeo só sobre isso para você, tá? Bom, galera, esse foi meu vídeo, eu espero que você tenha gostado desse tema e desse assunto. Se você gostou, deixe o seu like, porque isso ajuda o meu vídeo a engajar muito mais e alcançar muito mais pessoas. Se inscreva aqui também no canal e ative as notificações, assim você fica sabendo a cada vídeo que eu postar. Eu sou o Lucas Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.